Graça e paz, meus queridos, tudo bom? Vamos então meditar as Escrituras Sagradas em Deuteronômio, hoje, capítulo 26. Estamos vendo as orientações de Deus para os seus filhos, para Moisés, para gerações futuras e para as nações, em respeito ao que Deus vai ensinando Moisés como deixar escritos os modos de liderança para Israel, ok? Nós estamos então observando aqui de que a importância de lidar com Amaleques, o destruidor dentro do povo de Deus, não é porque Deus não está no meio do povo, Deus está no meio do povo. Não é que Deus não está convivendo com o povo nas suas adversidades, Deus está convivendo com o povo nas suas adversidades. Não é que Deus não está vendo nem está ouvindo o clamor, Deus está. Mas a questão é que há aqueles mais fracos que estão ficando no final, para trás. E o que é isso? Aqueles que têm muitas vezes dois pesos, duas balanças, que nós vemos no capítulo anterior, você pode conferir. Duas medidas traz duas qualidades, e duas qualidades faz com que o indivíduo, em vez de fortalecer, ele enfraqueça. E quando ele enfraquece, então o diabo só consegue alcançar fracos, não é fortes. O diabo não alcança fortes, o diabo alcança os fracos. Então, nisso que acontece? Satanás vem e tenta alcançar e destruir os fracos. Por isso que há necessidade, de ouvir as instruções de Deus e destruir Amaleque, não só Amaleque, mas a memória de Amaleque. Tudo que foi, a memória daquilo que é qualidades, pesos duplos, direções desfocadas, sem foco, diversas, tudo aquilo que realmente traz um desfoco diante das essências de Deus. Faz com que o indivíduo não tenha a qualidade de precisão exata, e isso faz com que então o escolhido de Deus, ele não consegue receber as bênçãos do verdadeiro sucesso para aquilo que ele faz, os planos de Deus. E aí como voltar os caminhos, endireitar os caminhos e realmente se estabelecer diante de Deus. Então aqui fala, hoje nós vamos continuar, capítulo 26, ok? Diz assim: as primícias da terra. Por que precisa de ter uma medida só, um peso só, uma balança só, uma qualidade só, de escolha, de pensamento, de fruto, de essência diante de Deus? Por que só uma direção? Aí diz aqui, por causa das primícias. O que você faz tem primícias a serem entregues para Deus, porque parte do que você faz, o primeiro fruto é de Deus. O que você faz tem uma parcela purificada que vai de volta para Deus daquilo que você faz. E o que você faz está junto, misturado com aquilo que você é. Então, o que você é também tem primícia para Deus. Todo o seu movimento tem primícia para Deus. Todo o seu agir tem primícia para Deus. E toda essa questão de primícia, ela faz com que Deus queira o melhor fruto. Deus queira o melhor resultado. Isso significa a melhor exatidão de Deus naquilo que você faz. E não dá para ter exatidão de Deus com dois pesos. Não dá para ter exatidão de Deus com duas balanças. Não dá para ter exatidão de Deus com duas intenções. Não dá para ter exatidão de Deus com duas direções de qualidade. E aí é que nós perdemos a bênção da primícia por ter dois pesos. Perdemos a bênção do fruto da primícia. Nem nós somos primícia, nem os nossos frutos são primícias, se nós estamos debaixo de dois pesos e debaixo de duas qualidades, debaixo de duas medidas, debaixo de duas balanças. Não há primícia, não há fruto de primícia. Não há pessoa em primícia diante da face de Deus que está assistindo todo o seu viver. Agora, por que precisa ser primícia? Por que precisa ter fruto de primícia para Deus? Porque Ele gosta tanto de você, que Ele quer o que é seu, Ele quer você, Ele quer o que você faz. Em outras palavras, Ele convive e quer que você esteja atento à ciência, a lembrança contínua, a ativar essa
memória de que Ele está convivendo com você a ponto de viver e receber tudo que você faz, tudo que você é. Ele quer um resultado melhor. Ele quer um resultado maior. Nós vamos ver então hoje o capítulo da primícia, que começa a dizer o segredo do porquê que Deus quer uma medida só, um foco só. Porque isso vai aperfeiçoar a qualidade do fruto, vai aperfeiçoar a qualidade da nossa balança, né? Da nossa medida, da nossa primícia. E isso vai então trazer um resultado de gosto para Deus extraordinário. Ele vai sentir o gosto do que você é e o gosto do que você faz completamente, de uma forma maravilhosa, porque está ajustado. Sua qualidade interna de balança, de medida, de peso, de primícia, de foco está ajustada. Então, o seu fruto começa ainda a ser melhor, né? 26 de Deuteronômio 1 diz: quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança e a possuíres e nela habitares. Então aqui fala algo interessante e maravilhoso diante de Deus. Primeiro Ele nos prepara para chegar ao momento de dar fruto, dizendo que nossa medida de peso tem que ser uma só, que nós não podemos escolher meios de ferramentas destrutivas para querer um resultado bom, porque não acontece, que nós temos que fazer as coisas em paz, sem destruição. Mas aqui, então ele começa a dizer agora que você chegou, quando você tiver entrado, começando a exercer este ambiente, na terra que o Senhor te dá por herança, e possuirdes a terra, o ambiente que é seu para habitares, você vai ter a sua primícia, você vai ser primícia, lugar primário, inteiro, genuíno, fruto, viver completo para Deus. Tomarás das primícias, então você vai ter o seu fruto. E você vai pegar esse fruto de todos os frutos do solo. Veja, o Senhor, teu Deus, te dá por herança. Então, o próprio Deus nos dá o caminho, nos dá as ferramentas e nos dá a terra para gerar primícia. O próprio Deus vive, né, naquilo que é a nossa vida, o nosso fruto e o nosso ambiente. É Ele quem dá para nós termos condições de gerar. Deus nos dá todos os recursos para nós termos condições de ter criatividade e manutenção com a primícia do Espírito dele em nós. Porque Ele está esperando esse fruto em nós. Então aqui fala, né? Tomarás, depois da terra que você ganhou do próprio Deus, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que a terra te deu. Deus te deu a terra e agora Ele fez com que a terra te desse o fruto. E aqui diz: tomarás esse fruto do solo que colheres da terra que o Senhor teu Deus te dá. Então Deus tem a alegria de conviver conosco, de nos motivar a dar fruto, e Ele mesmo está fazendo com que a terra dê fruto, para que esse fruto seja a própria primícia de volta para Ele. Todo o seu movimento, ele é do Senhor. O que isso diz a questão referencial entre a humanidade? Tudo que a humanidade vive, todas essas fases que a humanidade convive, todo o processo que a humanidade passa e tudo que a humanidade enfrenta são propósitos e circunstâncias que Deus está convivendo. Deus está vivendo. Deus está passando. E Deus também está observando e colhendo primícias que são dele. Aquilo que o homem faz com qualidade, com medida correta, exatidão para Deus, essência para Deus, são primícias da alma, do espírito, transformadas em obras externas, são primícias para Ele que Deus vai trazendo para Ele. Deus vai colhendo, né? A outra expressão que diz os verdadeiros adoradores, pessoas de comunhão, pelo seu viver contínuo diário, que frutificam, né, dão frutos para Deus naquilo que são as suas vidas. Então aqui continua nos dizendo:
o Senhor teu Deus te dá esses frutos, e as porás no cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, e ali para fazer habitar o seu nome, a sua essência. Então você leva o fruto diante dele, entrega o fruto para Deus, daquilo que ele te deu. Que bonito, né? E continua dizendo: apresentar-te-ás ao sacerdote em exercício e lhe dirás: hoje declaro que perante o Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor prometeu a nossos pais que nos daria. Uma promessa de Deus. Muito bem, e aqui é interessante quando o verso de número 3, ele diz assim, olha, você vai perante o sacerdote, hoje declaro perante o Senhor teu Deus que... E diga para ele, entrei na terra que o Senhor prometeu a nossos pais que nos daria. Veja, aqui está falando de que quando nós começamos a receber a promessa, a viver a promessa, a estar no lugar que Deus prometeu que nos daria, nos abençoaria e seria para o nosso exercício. O que significa isso? Deus não dá nada simplesmente para você receber. Toda bênção tem o ofício da manutenção. Toda bênção tem o ofício de construir. Deus te dá algo para você governar, você administrar, você zelar, você cuidar. Independente do que seja, Deus te dá algo para você cuidar, multiplicar, né? E aí o que acontece? Nesse algo que Deus te dá, que você cuida, é algo que você recebe com amor. É algo que você recebe com a promessa de Deus. É algo que você recebe porque Deus outrora havia prometido. Ou seja, programado, planejado, passou um tempo para Deus construir o que Ele te disse que iria fazer. Deu trabalho, né? A gente quer as coisas de Deus e pensa que por Deus ter todo o poder, assim Ele faz rápido, não deu desgaste. Tudo que Deus faz dá trabalho, porque Ele trabalha no processo com mecanismos que são rápidos e outros muito demorados. Como, por exemplo, muitas vezes o nosso próprio desenvolvimento humano que é demorado. Então, quando nós recebemos uma bênção, quando entramos num espaço de terra prometida, num ambiente de promessa, num lugar de promessa, a primeira coisa que nós precisamos pensar, reconhecer e estar na mente constantemente é: eu entrei na terra que o Senhor prometeu. Eu entrei no lugar que Deus teve trabalho para preparar para mim. Eu entrei no lugar que Deus consagrou para me entregar, porque bênção de Deus vem consagrada e ungida, não vem de qualquer jeito. Eu entrei num ambiente, num tempo, numa promessa, numa circunstância que é terra prometida. E quando nós lembramos e falamos isso, diz aqui, diante do sacerdote, nosso sacerdote hoje é Jesus. E estamos cientes de que vivemos um tempo de promessa, vivemos um tempo de preparado já por Deus, de preparação de Deus por muitos anos, décadas, até chegarmos ao tempo que Deus quis. Vivemos um propósito que é terra da promessa, terra banhada de lágrimas de sangue dos nossos antepassados, né? Quando nós lembramos que estamos em terra que Deus prometeu, nós não vamos bagunçar a terra que nós entramos. Quando nós entendemos que vivemos tempo da terra da promessa, nós não vamos frutificar de qualquer jeito. Quando nós entendemos que estamos vivendo o tempo da promessa, nós não vamos trabalhar e dar fruto de qualquer maneira. Por quê? Porque estamos num período de consagração e promessa produzido pelo Deus eterno. E aqui é algo maravilhoso, porque ele diz, além de você estar diante do sacerdote e dizer, eu entrei na terra que o Senhor me deu, eu estou numa fase de promessa cumprida, né? Eu estou no lugar que Deus consagrou e preparou há muito tempo para mim. Diz aqui, o sacerdote receberá o cesto da tua mão, dos frutos que você trouxe, que Deus te deu da terra,
resultados seus, trabalhos seus, daquilo que você faz. E diz: o sacerdote receberá o cesto na sua mão e porá diante do altar do Senhor teu Deus. O próprio fruto que você faz, já foi Ele que trouxe você para a terra, já foi Ele que deu a terra, já foi Ele que fez a terra produzir, Ele fez você dar o fruto, e agora o fruto traz para Ele. Quando chega para Ele, vai diante do sacerdote confessar que você está ciente de que você vive num ambiente de terra prometida, que você respeita a consagração da bênção prometida. E agora o sacerdote, ouvindo isso, receberá o cesto dos frutos da sua mão e porá diante do próprio altar de volta do Senhor Deus. Consagrar de novo tudo que você faz para Deus. Por quê? Deus está dizendo aqui da importância de você como ser humano e como filho a Deus. Tudo que você é, Deus assiste, convive e prepara e está ao seu redor. Em volta de você, convivendo com você e ajustando os seus passos. Tudo que você produz, Deus está ali do lado preparando e auxiliando e promovendo. Tudo que você deu fruto, Deus está aguardando que você lembre dele e traga para ele de novo, porque a razão da sua existência não é uma vantagem própria para você. Antes que Deus seja o primeiro, antes que a razão dos seus frutos, do seu trabalho, da sua intenção, do seu foco, da sua vida, seja Deus primeiro. Então aqui, então verso 5, protestarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu prestes a perecer, foi meu pai. Meu pai estava prestes a perecer, diz aqui. Desceu ao Egito e ali peregrinou com pouca gente, porém cresceu até tornar-se nação grande, poderosa e numerosa. Então aqui era para lembrar, diante de todo o bom fruto, de que no início Israel estava no Egito. O que significa isso? O Egito significa o homem no pensamento próprio, o homem na imposição própria, o homem na ideia própria, o homem egóico, o homem que não ouve as instruções de Deus. Ele está lá no Egito. E no Egito só tinha escravidão, só tinha sofrimento, porque o homem desconectado de Deus, ele não dá certo. E aí o que acontece? Eu era fruto, filho de alguém que estava no Egito, de uma mentalidade egóica. E ali peregrinei com pouca gente, mas o Senhor fez com que saísse de lá, cresceu, tornou-se grande nação. Então, verso 6. Os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, impondo sobre nós dura servidão, sem lugar, sem tempo para descanso, sem vida, sem terra, sem ambiente próprio. Deus, vendo toda essa aflição, com dura servidão o povo vivia. Então aqui a diferença entre ter um próprio espaço, ter um próprio ambiente, produzir o seu fruto, dar o fruto, viver para Deus e viver num lugar que não é seu ambiente, você está debaixo de opressão constantemente, há uma diferença completa. E ali era o motivo de entender que quando nós vivemos para Deus, quando nós temos o peso, uma medida só diante de Deus, quando nós vivemos com o nosso sentido primário para o Senhor, todo esse feito, né, de escravatização, de opressão, de destruição, ele vai saindo. Por que ele vai saindo? Porque já o meu pensamento está junto com o de Deus, a minha vida já está junto com a de Deus. Então nisso, os frutos que o próprio Senhor quer ver na minha vida, quer operar na minha vida, ele começa a ver, né? Olha que lindo. E ali, chega diante de Deus com seu fruto e lembra a diferença. Sem Deus eu não sou nada. Sem Deus eu sou destruído.
Sem Deus eu não tenho saída. É Deus quem faz com que eu viva na terra. É Deus quem me ordena como manter e cuidar da terra. É Deus quem dá o fruto e é Deus que faz com que eu traga o fruto. Por quê? Porque Deus quer conviver comigo em tudo que eu convivo. Deus quer conviver comigo em tudo o que eu faço. Deus quer conviver comigo em todas as decisões que eu tomo. Deus quer estar na frente. Amém? E aí, reconhecer isso sempre diante de Deus. Nós clamamos, verso 7. Ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz. Atentou para a nossa miséria, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. Sem Deus só há miséria. Sem Deus só há miséria. Trabalho exacerbado. Opressão. Mas Deus nos tirou. Ele nos tirou do ego, do Egito, com a mão forte, com o braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. Por quê? Porque ele queria conviver com Israel. Ele não queria só que Israel existisse e saísse trabalhando assim dos outros por viver. Não, era para viver para ele, por amor a ele, era para conviver com ele. E aí diz aqui a palavra: ele nos tirou com mão, movimento forte, braço estendido, com grande espanto, sinais. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra. Então, veja que aqui a descrição está: ele deu, ele nos entregou, ele nos fez, ele nos livrou, ele nos movimentou, ele nos deu essa terra, ele nos trouxe a este lugar. Todo o contexto falando, foi ele que fez, foi ele que fez, foi ele que movimentou, foi ele que produziu, foi ele que organizou, foi ele que arquitetou, foi ele. Por quê? Porque agora Israel estava ciente de que todo o movimento que ele fazia era um plano de Deus conviver com ele. Convivência de Deus com Israel, convivência de Deus com o ser humano. Deus quer viver em todo o processo conosco. Deus quer viver em toda a instância conosco, no que fazemos, no que vivemos, onde habitamos, né? Dentro e fora de nós, dentro dos ambientes e fora dos ambientes, Deus está em acesso a todas as coisas e quer fazer com que elas contribuam para todo o bom fruto que Deus tem na nossa vida, porque em tudo Ele quer conviver conosco. Então diz aqui: ele nos tirou e nos trouxe a este lugar e nos deu essa terra, terra que mana leite e mel. E agora trago-as, agora, depois de tudo isso que ele fez por mim, me orientou como cuidar, tem uma medida só, tem uma instrução só. Agora, diz aqui: trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Trago as primícias do que tu me deste para entregar a ti. Tanto amor que aquilo que o Senhor me dá para fazer é para me fazer para o Senhor de volta. E o Senhor me dá mais para fazer e eu faço de volta para o Senhor. Porque isso é uma convivência com Deus de tudo, né? Nós temos uma ideia de que Deus está longe, mas esquecemos quando Paulo diz: vocês são templo de um Espírito, do Espírito de Deus. Vocês têm o Espírito que tem o Espírito de Deus. Deus mora, Deus habita, Deus convive, Deus escuta, Deus fala, Deus sente, Deus percebe, Deus vê. Tudo que nós ouvimos, sentimos, escutamos, falamos, reagimos, percebemos, sentimos, vemos, Deus está vendo e vivendo tudo conosco. E a gente não aprimora, né, essa proximidade de realidade de Deus. E aí, de percepção que Ele realmente está percebendo tudo, porque Ele está vivendo tudo conosco. E aí diz aqui:
O Senhor me trouxe a este lugar, agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e o adorarás. Colocar diante do Senhor Deus o que fizemos, o que somos, o que realizamos, e então vamos adorar a Deus pelo que fizemos, o que somos e o que realizamos para a glória dele. Isso significa que o nosso trabalho não pode ser um trabalho opressivo, né? Uma vida opressora. Ai, tanta coisa para fazer, tanta coisa para operar, tanta coisa para realizar, que canseira, que estresse. Porque se nós estamos trabalhando um serviço que ele está gerando opressão, nossa primícia para Deus terá resquício de opressão. Terá qualidade de inquietação. Não será um fruto que nós podemos adorar. Você vai adorar por uma causa a Deus porque você está realmente muito feliz com aquilo que aconteceu ao seu redor, na sua vida, ou um fruto que foi dado. Então, quando você realmente adora, é porque aquilo foi bom. E se foi bom, foi porque no momento que estava sendo preparado diante de Deus, você estava bem. Não era como um dia a dia corrido, cheio de serviço, cheio de coisa para fazer, que você não tem tempo de ver o que você está produzindo, e depois você chega com o dízimo para Deus, ela está aqui. Então, Jesus, você traz a primícia, lembrando que é para o Senhor, que Ele deu toda a terra, o recurso para você trabalhar e ter o fruto. E quando o fruto está pronto, que você vem, você vai adorar. Então você vai lembrar que dias maravilhosos foram os dias que eu estava trabalhando para o Senhor. Como foi bom ter preparado aquela obra para o Senhor. Como foi bom aqueles dias que eu estava trabalhando nesse fruto desta terra. Tem que ter alegria. E não é alegria só no dia que a gente traz o fruto da primícia e entrega para Deus. Não. É a alegria desde o começo, daquilo que está se fazendo para o Senhor. A alegria do processo. A alegria de tudo que está sendo formado, porque só está sendo feito porque o Senhor nos deu os recursos, as condições, os planejamentos, as ideias, as criatividades, os acessos. Foi tudo o Senhor quem nos deu. Se o Senhor não nos tivesse dado, não teríamos feito nenhuma projeção de fruto. Então aqui a gente vê quando chegamos a Deus e dizemos, tu nos deste, trago as primícias da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então, perante o Senhor teu Deus, o adorarás. Olha como é importante o nosso estilo de vida estar bem todos os dias, porque todos os dias são fragmentos de um fruto que você está gerando para Deus. Seja um trabalho físico, um trabalho material, um trabalho espiritual, um trabalho emocional, você está em construção de gerar várias coisas na sua vida que estão sendo preparadas para voltar como resultado para Deus. E se você está inquieto, aflito, angustiado, se você está fazendo com várias medidas de peso, né? Várias medidas de qualidades destrutivas, embaraçosas, você está fazendo de uma forma que o seu espírito está sendo enfraquecido, como nós vimos no vídeo anterior, a qualidade começa a ficar enfraquecida, o fruto começa a ficar enfraquecido no Senhor, que Ele tem a misericórdia, né? E aqui a gente faz trazendo, então, o motivo do ser humano viver, trabalhar, desempenhar, tanto é pela alegria do próprio exercício do seu existir, seu movimento, do seu existir, como para a alegria de Deus, que está aguardando todo o fruto, dando as condições e aguardando os frutos. Aguardando de volta a nossa comunhão e convivência com Ele, trazendo os frutos. E o adorarás por aquilo que você conseguiu fazer. Deus, eu te adoro porque eu consegui acordar. Deus, eu te adoro porque eu consegui respirar e viver. Deus, eu te adoro porque eu consegui passar um dia. Deus, eu te adoro porque hoje eu consegui me cuidar.
Deus, eu te adoro porque hoje eu fui trabalhar. Deus, eu te adoro porque eu trabalhei bem. Deus, eu te adoro porque hoje deu certo. Mais um item no meu ofício de trabalho. Se nós nos alegramos e adoramos, veneramos Deus porque trabalhamos. Olha que diferença. Você começa a adorar Deus pelo que Ele é e pelo que Ele deixou você fazer. Você começa a adorar Deus pelo que você conseguiu fazer, porque só conseguiu porque Ele deixou. Mas tem muita coisa que a gente faz e não agradece e não adora. Não é só agradecer, é adorar a Deus por ter conseguido. Nós nem adoramos a Deus por ter conseguido. E pra gente, a gente faz de qualquer jeito. Do jeito que deu pra fazer, a gente sai fazendo. Debaixo de opressão, debaixo de inquietação, debaixo de reclamação, debaixo de mal-estar, debaixo de mau humor. Por que que a gente faz tudo isso assim, empurrando com a barriga? A gente esquece que o Deus da primícia, o Deus que está esperando o fruto pronto lá, primário, do que a gente conseguir fazer, é o Deus que também está no processo de fazer aquele fruto. É o Deus que está no processo da primícia. É o Deus que está acompanhando a nossa primícia. E se a nossa primícia no processo está sendo de qualquer jeito? O importante é ter um produto, um fruto pronto e chegar para Deus e dizer, fiz, tá aqui. Senhor, Ele tem misericórdia de nós, né? E aí, o que acontece? Deus diz, espera o meu filho saber criar um produto de primícia. Espera o meu filho ter saúde, ter mansidão, deixar toda a inquietação. Lá em Mateus 6, não vos inquieteis por coisa alguma. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei que sou manso e humilde. Por quê? Quando ele souber gerar um fruto pacífico, viver uma vida sem opressão, largar a inquietação, produzir o dia dele, dia a dia, um peso de fruto de qualidade, ele vai estar preparando para mim o fruto com essência. E esse fruto de qualidade, quando chegar a mim, vai ser um fruto de primícia, porque primícia não é só o primeiro que deu o resultado daquele grupo de espécie de trabalho. Seja do campo, da cidade, seja o que for o lucro, o trabalho, o resultado. Não é só o primeiro da porcentagem, mas é o qualitativo daquela porcentagem. O animal mais puro e perfeito. O alimento mais saudável e bonito. Tudo que era melhor qualidade era para trazer como primícia. O primeiro grão da terra, né? Então a gente vê quando Deus começa a mostrar, Ele gerou a lei da primícia, não foi só porque Ele quer o primeiro, mas porque Ele quer a qualidade da nossa convivência dia a dia, dos dias que respiramos sobre a terra. Foi dias que a gente quis produzir um fruto alegre para o Senhor, saudável para o Senhor, com vida para o Senhor, para no final a gente chegar no altar e adorar. Eu adoro que eu consegui terminar tal trabalho para o Senhor, meu Deus, Jeová. Foi maravilhoso, eu te adoro por isso. Razões de adorar ao Senhor. Veja como o inimigo, ele quer que a gente tenha um monte de opressão na mente, destruição na mente, carregar a mente com um monte de angústia, para o nosso trabalho sair contaminado, muito menos com gratidão, né? Completamente sem gratidão, sem satisfação. E quando ficar pronto, a gente traz diante de Deus como quem está sufocado. Muito menos consegue adorar a Ele, porque aquele serviço ficou pronto. Porque a gente sabe que ele ficou pronto pelo sufoco da opressão. Não é assim que Deus recebe fruto. E não é esse o objetivo da primícia. A primícia é o amor de convivência que Deus quer ter conosco, com você, por todos os dias. Então, ó Senhor, aqui está as primícias nas tuas mãos, eu te adoro.
Verso 11 diz, aí você vai trazer ao Senhor e o adorar por aquilo que você conseguiu fazer. Tem que ter alguma coisa para fazer, e tem que ter uma coisa para conseguir fazer, para que tenha alguma coisa que você chegue a Deus e leve. E essa coisa foi a razão de tanta adoração a Deus. Olha como, não é só dizer, para tudo que você faz e vai adorar a Deus. Não. Tem que fazer alguma coisa. Por que tem que fazer alguma coisa? Porque tudo que você se movimenta são razões, motivos de felicidade com Deus, motivos de felicidade para Deus. E aí, te alegrarás diante da face do teu Deus. Te alegrarás. Olha a adoração, olha a felicidade da adoração pelas causas que conseguimos fazer. Te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus tem dado a ti e a tua família, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Deus quer ver você feliz com o que você faz. Deus quer ver você feliz com o que você vive. Deus quer ver você feliz com a terra prometida sua. Deus quer ver você feliz com a sua terra prometida, sua promessa. Deus quer ver você feliz todo dia com o que você trabalha. Se você não está feliz, comece a cuidar de ter paz, buscar o domínio do Espírito, a paz e observar se você não está fazendo algo contra a própria direção do Espírito de Deus, que em vez de trazer alegria para você, isso está trazendo tristeza. Porque tudo que você tem que fazer tem que ser no descanso de Deus, na paz e na alegria. Porque toda a sua vida, ela implica um conjunto de fruto e cada etapa concluída, um conjunto de primícias dada a Deus. Né? Te alegrarás por todo o bem que o Senhor tem te dado. Tu, o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Quando acabares de separar todos os dízimos dos produtos do terceiro ano, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, que comam nas suas cidades e se fartem. Aqui é um outro processo também. Mas nós estamos observando aqui de que Deus quer o bem viver de exatidão e precisão de qualidade de fruto do ser humano e da humanidade. Deus quer que a humanidade viva bem, seja feliz com o que faz, seja feliz com o que é, seja feliz com o que realiza, seja realizado nas coisas que produz. Mas para toda a humanidade conseguir isso, ela precisa entender que ela existe dentro de uma convivência dos olhos de Deus, olhando para ela e observando ela, querendo conviver com a humanidade, com o ser humano. Deus chama cada ser humano para uma atenção de convivência com ele. E para isso, nós só vamos dar a atenção plena para Deus, numa medida de peso único e exato, se nós deixamos as qualidades destrutivas de lado. Se nós cuidamos como referenciais da humanidade numa qualidade específica diante de Deus e não trazemos destruição, né? Várias medidas de peso, porque as essências de Deus é que vai trazer saúde para a humanidade realmente viver o propósito de Deus. E cada vez que tudo que o indivíduo faz pensando em Deus, pensando em ser para Deus a qualidade final do objetivo daquilo, agradar e fazer o coração de Deus ficar feliz mais ainda, o que acontece? A qualidade sempre vai ser aprimorada. Quanto mais excelência há numa causa, menos conflito. Quanto mais excelência há numa questão realmente genuína na origem, menos destruição, menos confusão. Se todos buscam a excelência, não vai ter problema nem conflito. Se todos realmente querem a origem da excelência em Deus,
Não existe conflito para aquele que quer excelência, incluso na qualidade da origem de Deus. Né? Então aqui nós começamos a ver que ele começa a dizer: o povo vem e se alegra pela convivência com Deus e fica feliz por tudo que faz, porque ama a Deus e Deus o ama. Agora, com aquilo que o povo traz, com a felicidade que o povo traz, e não só a felicidade, mas aqui trazia os frutos da terra como primícia, e chegava para o sacerdote. Então o sacerdote separava os produtos do terceiro ano, que é o ano dos dízimos, e daria de volta ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, que comiam em suas cidades e fartavam-se. O que significa isso? A nossa alegria do bom fruto, a nossa alegria de produzir o melhor e viver para Deus, a nossa alegria de estar diante de Deus sempre procurando ser o máximo que podemos numa medida exata. Essa alegria não só vai transbordar nosso coração, nos dar razão de trazer o fruto, nos trazer um bom fruto para Deus e alegrar a Deus, mas isso vai alcançar órfãos, isso vai alcançar viúvas, diz aqui, isso vai alcançar o estrangeiro, isso vai alcançar o necessitado, porque cada vez que a nossa comunhão com o Senhor está mais aprofundada, plena, em medida exata e qualidade exata com Deus, Deus pode fazer com que isso seja estendido, Ele abrange as nossas limitações e alcança pessoas que precisam. Em outras palavras, por que o mundo sofre tanta fome? Por que o mundo sofre tanta necessidade? Porque a gratidão daqueles que devem trazer primícia para o Senhor não tem sido uma gratidão perfeita. Porque o produto de primícia para Deus ainda precisa estar numa medida mais ajustada, aguçada. Porque esse produto diante de Deus é que vai gerar uma alegria de adoração tão grande a Deus que vai alcançar, vai multiplicar frutos. Isso vai alcançar necessitados, viúvas, estrangeiros. Então nós precisamos melhorar nossa comunhão com Deus, né? Nós precisamos melhorar a nossa comunhão no nosso interior a Deus, nossa gratidão, nossa satisfação, nosso viver com Deus, porque essa alegria que só é preenchida com viver com Deus é que traz a abundância espiritual que alcança a possibilidade de auxiliar os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os necessitados. Então nós vemos aqui de que Deus, por sua palavra, começa a dizer o poder da primícia, do existir a primícia, do preparar a primícia, do viver a primícia e até onde ela vai, os resultados dela, alcançando pessoas longe, distantes, extremamente solitárias, necessitadas. Elas são alcançadas pela nossa boa convivência com o Senhor e a nossa qualidade de convivência com o Senhor Deus. Que bonito, não? Não só bonito, mas que extraordinário poder de Deus. E aí, verso 13, dirás perante o Senhor teu Deus, retirei à minha casa o que era consagrado, e dei também ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Não me desviei dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Então Deus quer conviver. Ele sabe que o que temos é bênção e é para abençoar, porque Ele nos fez fonte de bênção. Nós somos fontes. Então nós não somos só para abençoar a nós mesmos, mas para abençoar os outros, né? Abençoando os outros, ok? Muito bem. Então diz aqui: dos dízimos não comi o meu luto, e estando eu imundo deles nada tirei.
e deles nada ofereci aos mortos. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, segundo tudo que me ordenaste, tenho feito. Então aqui ele diz, eu não peguei dos dízimos, né? E eu, quando não podia estar, não estava pronto na tua presença, no tempo de Moisés tinha às vezes momentos em que o indivíduo tinha que se preparar primeiro para depois entrar diante do tabernáculo, diante de Deus, se não se considerava imundo. Então diz aqui, eu nada tirei enquanto estava imundo, e deles nada ofereci aos mortos também, porque era uma preparação de vida diante de Deus. Obedeci à voz do Senhor Deus, ok? Então, nossa preparação para viver uma vida de primícia, uma vida em que o que fazemos é para o Senhor Deus completamente. Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Está fazendo a oração para que o Senhor abençoe. Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir esses estatutos e juízos. Guarda-os e observa-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hoje declaraste que o Senhor é o teu Deus e que andarás nos teus caminhos e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e darás ouvidos à voz do Senhor. E hoje o Senhor te declarou que serás para ele um povo particular, como te tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em louvor, em nome e em glória sobre todas as nações que criou, e para que sejas povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. Então aqui nós vemos claramente que o plano de Deus é conviver com a estrutura do ser humano. É conviver para que o ser humano, a existência dele seja para o Senhor. Isso equilibra todas as questões espirituais do ser humano e todos os problemas da humanidade, que hoje está em demasia, né? Com a complexidade enorme sobre a humanidade. Tudo isso é equilibrado com o viver diante de Deus, em adoração, em louvor, em primícia. E aqui é interessante porque nesse fator da primícia, nós entendemos que o referencial, antes dele trabalhar, né, antes dele cuidar de algo que Deus colocar na mão dele, ele tem que entender qual o propósito que Deus gerou a vida. Qual o propósito que Deus gerou o ser humano, as estruturas do ser humano. Qual o propósito que Deus gerou a humanidade. Para que a humanidade existe? Porque o que acontece? Por que o referencial precisa saber disso? Porque ele vai lidar na condução das pessoas, conduzindo as pessoas para o seu próprio propósito de existência. O propósito de existência é para o próprio Deus, em convivência com aquele indivíduo. Se o propósito da humanidade é conviver com o próprio Deus, como é que os referenciais vão retirar a humanidade do acesso às mãos de Deus ou retirar as mãos de Deus do acesso à humanidade? Nós estamos rompendo um vínculo de natureza. Não só como um bebê que se corta um cordão umbilical com a mãe, nós não estamos só rompendo um vínculo de natureza, mas nós estamos rompendo um vínculo não físico apenas, nem geográfico apenas, desfazendo estruturas geográficas da natureza da humanidade, mas rompendo vínculos espirituais e rompendo vínculos emocionais, que não são a olho nu, a gente vê os danos disso, mas espiritualmente isso causa danos extremos na alma, no espírito da humanidade em geral, em massa. Isso reflete na autodestruição física, ambiental, geográfica. Então, quando nós, como referencial, como os referenciais, compreendem o propósito de vida do ser humano, da humanidade, qual é a estrutura da humanidade para que ela foi feita, nós então cuidamos daquilo que foi nos confiado temporadicamente, né, um referencial confiado para cuidar da humanidade, entendendo o propósito da vida do ser humano.
E isso facilita com que nós venhamos trabalhar, auxiliando o ser humano a viver dentro de uma convivência das essências, a qual ele está cumprindo o propósito de existência, e essa vida de cumprir o propósito de existência vai cooperar com o fator de equilibrar a qualidade de saúde da humanidade, não só de saúde da humanidade, mas de redução dos altos níveis de problemas na sociedade. Então, nós precisamos entender que o homem é a primícia de Deus. O ser humano, o homem, foi feito com a imagem e semelhança de Deus, com a primícia de Deus. Com o direito e o dever de existência, algo que não é obrigado, mas está nele por natureza de existência, o conviver com Deus. E as coisas só vão ser equilibradas quando essas essências de Deus estiverem no homem. Se ele não conseguir chegar a Deus e abrir-se para receber essas essências de Deus, ele não vai estar pleno para que ele realmente consiga remover, né, os problemas que há, os seus desafios. Então aqui a gente entende o propósito da primícia, ou seja, tudo que eu faço, mas cedo ou mais tarde eu entendo finalmente que tudo é para Deus. Então tudo que a humanidade vive e faz é para Deus. Agora, quando ela não entende isso, ela vai fazendo destruição e vai se perdendo, e vai se ferindo, e vai sofrendo, e vai gerando altos níveis de depressão, de opressão, insatisfação de todas as formas, porque ela está desencaixada. Isso vai aumentando os níveis de agressividade, né, de doenças, de enfermidades sobre a sociedade, porque ela não está compreendendo que ela existe para a vida que o formou. Então ela precisa entrar em uma forma melhor, né, mais natural de dizer, conexão com o fator de primícia. Ela vive para a vida que Deus lhe deu. E os frutos dela é primeiro para Deus, para a vida que Deus lhe deu. E isso faz com que o ser humano comece a andar nos primeiros caminhos em direção à estrada que vai para a satisfação, a gratidão e a alta adoração a Deus, que são níveis extremos de felicidade com Deus, que curam, equilibram e trazem solução ao homem. Vamos orar e agradecer a Deus por sua palavra, aos nossos corações, por tudo aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele está sendo e aquilo que Ele será. Então, nós só conseguimos como referenciais, né, cuidar da humanidade quando o nosso peso ele é uma balança só, uma medida só, quando as nossas ferramentas são purificadas e quando entendemos como conduzirmos a origem da humanidade. Para que ela existe, qual o fundamento dela? Ela é primícia. É igual como a própria Escritura no Novo Testamento fala. Paulo dizendo, estou cuidando do povo de Deus como uma noiva de Cristo. O próprio Jesus disse, a vinda de Cristo será como um noivo que vem buscar a sua noiva. Você não cuida de uma noiva de qualquer jeito, porque ela é primícia de um esposo, né? Uma noiva ela é primícia de um marido. A noiva ela é primícia de um marido, de um noivo, de um esposo. Quando a noiva ela é primícia, ela não pode ser levada de qualquer jeito a qualquer evento, porque ela vive para a dedicação de alguém, o seu futuro esposo. A humanidade, ela existe como noiva, ela existe como primícia de Deus. E se o referencial ele não entende as bases de origem para a condução da humanidade, ele vai estruturando sobre a humanidade bases destrutivas e levando ela de qualquer jeito, por causa da emoção do avanço da humanidade. E ele esquece que ele está cuidando de uma noiva para Deus, uma primícia para Deus. E nesse interim, nem mesmo, né, os integrantes da humanidade, nem todos sabem o que é a primícia, o que é ser primícia e que são primícia. Muitos não sabem. E por não saber o fator de ser primícia para Deus, né,
se tornam, como diz a parábola de Jesus dizendo, as virgens, as noivas, que seriam, que é a humanidade, mas 5 prudentes e 5 loucas. Eram todas virgens, mas 5 loucas. Por quê? Primícias perdidas. Primícias no lugar de valorização diante de Deus como primícia, mas que não conheceram as estruturas das essências que levariam elas para uma qualidade de cuidado e de fruto em primícia de vivência constantemente diante de Deus. E o referencial ele está posto para cuidar da humanidade. E ele cuida da humanidade entendendo primeiro o que é a valorização das primícias. Porque se ele não entende a valorização das primícias para ajudar a humanidade a compreender o que ela é, se ele não entende qual a valorização da medida exata de um peso só, de uma ferramenta purificada, porque ele está cuidando de uma primícia, ele vai levando a humanidade assim, ó, ao vento da onda que chegar. E aí o que acontece? Nisso, oferece para Deus um trabalho também como referencial, sem qualidade de primícia. Que o Senhor tenha misericórdia, né? Vamos orar e agradecer? Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Nós te agradecemos por tua palavra e pedimos seja a tua liberdade, Senhor, seja o teu poder, seja a tua verdade, seja sempre mais, Senhor, o teu querer. Fala conosco, ensina-nos. É o que nós pedimos e te agradecemos, desde agora para todos sempre. Amém. Amém, meus queridos, que o Senhor abençoe, forte abraço e até mais.